Boa noite, irmãs, irmãos, nesta sexta-feira da Paixão, que de verdade devemos lembrar que Jesus se apaixonou pela vida, né? E não por chocolate ou bacalhau. Mas aprendemos a seguir a espiritualidade que a data sugere, né? Que a lembrança histórica sugere, a fim de que nos coloquemos compatíveis com a lembrança do Cristo, né? Sendo assim, sem nos apegarmos à questão da morte dolorosa, sofrida, que Jesus atravessou, e atravessou com elegância, e atravessou com fé e segurança, né? Extremamente diferente de nós, sem nos apegarmos a isso, lembrarmos a questão da espiritualidade, né? Quando Jesus diz lá do alto daquele madeiro infame, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem, ele estava apenas intencionalmente acentuando a nossa infantilidade moral, a nossa infantilidade espiritual, né? Acentuando a nossa infantilidade de espiritualidade própria, de compreensão do que é a vida, da imortalidade, e que dali para frente, como a própria história demonstrou, né? Com o cumprimento daquilo que ele prometeu, que era o Consolador, e que nós temos hoje o Espiritismo como o Consolador prometido, lembrarmos essas coisas e não apenas assentarmos as nossas sensações, os nossos pressentimentos, as nossas emoções em torno de chocolate ou de bacalhau, né? Porque a grande maioria da humanidade consegue comer esse bacalhau caro do jeito que ele anda, atender o chamamento do chocolate e dos manipulamentos do comércio que a sociedade faz, né? Então, elevemos o pensamento ao alto, mas o mais alto que pudermos, configurando esse pensamento, esses sentimentos, como a nossa própria identidade, sem medo de colocarmos o nosso pensamento numa faixa de vibração de amor, de caridade, de compreensão. E levarmos ao alto uma oração, agradecidos pela oportunidade, agradecidos ao Núcleo de Estudos Espíritas Caibar Schutel, agradecidos aos nossos tutores espirituais, agradecidos à pleiade de espíritos que orientam, influenciam, intuem o aprendizado espírita aqui no Brasil, né? E de coração livre, de coração seguro, de coração que sustenta a fé, a despeito do momento que estejamos vivendo, se envoltos em dor ou sofrimento, a despeito disso, que esse coração seguro, que esse coração destemido se eleve ao alto com a sua identidade
E ao invés de clamar por alguma coisa, emanar de si esse sentimento de humildade, de simplicidade e de confiança. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoe as nossas dívidas em medidas iguais a que perdoamos os nossos devedores. E não deixeis que esqueçamos quem somos. Na esteira do tempo, na busca por nossa própria evolução. E que seja feita sempre a vossa vontade no ambiente que estivermos nós, encarnados ou desencarnados. Assim, Pai, agradecendo ao núcleo de estudos espíritos Caiba e Chuto, nós damos por aberto o nosso aprendizado dessa noite. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, Geni Tavares, Alcione, Vanessa. O nosso tema de hoje, acredito eu que que vai satisfazer a curiosidade de todos nós, né? Como é que estaremos nós quando desencarnarmos, né? O que importa saber nesse momento para que estejamos bem, para que saibamos aproveitar o momento, para que expulsemos de nós o medo, a insegurança, para que consigamos traduzir no momento da morte do nosso corpo, continuação da nossa caminhada. Então, o título de hoje é extremamente interessante. Conforme a experiência corporal, assim será o desligamento espiritual. E isso traz à baila a nossa responsabilidade quanto às nossas condutas, o nosso comportamento, quanto o nosso modo de ser, o que buscamos na vida, o que conseguimos nessa vida e como conseguimos traduzir em espiritualidade própria esse nosso comportamento, essa nossa fé, essa nossa religiosidade. E porque esse momento ele é extremamente complexo para nós que estamos aqui mergulhados na matéria, né? Então, vejamos assim o nosso primeiro tópico aqui. Para desvencilhar-se das amarras do organismo físico, necessita o espírito de adestramento e habilidade que se desenvolvem desde quando deambula encarcerado no mecanismo da reencarnação. E isso reflete para nós o que fizemos durante a vida que vivemos aqui. Desenvolvemos espiritualidade própria. Buscamos entender que a fé não é apenas um prisma de expectativa, mas uma ferramenta espiritual a demarcar a nossa confiança em Deus, a demarcar a nossa visão nessa espiritualidade existencial. A demarcar o nosso conhecimento espírita. E nesse momento, tudo isso vai marcar
a facilidade com que nos desprendemos do corpo, ou as dificuldades. Se houver dificuldades, provavelmente porque não, como se diz, obedecemos, vamos dizer assim, de modo completo, a disciplina espiritual. Então, vejamos bem, nós estamos no plano espiritual. Por exemplo, no meu caso antes de 1951, estava eu lá no mundo espiritual. E vivendo uma vida com uma liberdade plena de pensamento, de sentimento, de relacionamentos, né? De trabalho, de estudo. E aí, a gente mergulha na matéria. Então, mergulhar na matéria é como mergulharmos numa gaveta. E fazendo parte de um móvel. O móvel, no caso, é a vida. Somos nós a gaveta. Estamos nós presos, né, a uma condição temporária. Nesse sentido, a lei do esquecimento como que diminui a nossa capacidade de percepção. E a nossa capacidade de pensar com liberdade, a nossa capacidade de visão. Aqui, nós estamos condicionados a um órgão ocular, né, que facilita a nossa visão. Ele não é o centro da nossa visão, ele não traz em si a capacidade, mas ele é o espelho condutor da nossa visão. E a nossa visão, propriamente dita, é administrada pelo cérebro, né? E aí nós passamos uma vida dentro dessa gaveta, readquirindo as condições para viver aqui. Então, a nossa, como se diz? Boa noite, filhote, tudo bem aí? Boa noite, Bebeco, meu querido, tudo certo? A nossa vida aqui passa a ser uma disciplina limitada a cinco sentidos, quando muito a cultura humana, a religiosidade humana, ou melhor, as religiões humanas, elas, ao invés de trazer liberdade, trazem condicionamento. Como que enfeixam a alma como é que eu digo, num mecanismo de, eu não digo proibição, mas num mecanismo de obstrução mesmo. Se você era capaz de enxergar livremente daqui a quilômetros enquanto espírito, hoje você está, às vezes até dependendo de óculos como eu aqui, né? Entendeu? E graças a Deus a cirurgia de catarata me ajudou muito, né? Ou seja, nós saímos da liberdade, quais pássaros vivos, e nos metemos numa gaiola. E temos noções, digo assim, inconscientes do que é essa liberdade. Mas não podemos acionar essa liberdade. Estamos submetidos à lei do esquecimento. E à lei dos cinco sentidos. Não conseguimos sair daí. A nossa vida, de 60, 80, 100 anos, né, vai se desenvolver, se desenrolar dentro dessas características. Então, os costumes habituais e os costumes culturais
os costumes sociais vão enquadrar o nosso modo de ser. E quanto mais nós permitirmos isso, né, o que acontece? Diminuímos a nossa capacidade de senso espiritual, a nossa sensibilidade, as percepções todas. E chegamos a 80 anos, 90, quase que atrofiados espiritualmente, presos dentro desse corpo. Porque se nós pensarmos bem, uma pessoa chega a 100 anos, 110, 120. Espiritualmente, ela tem que estar livre. Ela tem que estar lúcida. Espiritualmente tem que ser assim. Mas quando chegam, e que por condicionamento cultural, uma cultura, entre aspas, né? Chegou na hora de pegar o rosário, virou criança, envelheceu, virou criança. São condicionamentos que, na hora de passar, fazem com que o espírito se perca. Nós sabemos que no mundo espiritual tem muita gente que já chega procurando um albergue, né? Quer dormir, entendeu? Quer descansar, entendeu? O desafogo depois de 80 anos, 90, 100, é natural. Nós ficamos sabendo que o próprio Cristo disse ao Chico Xavier: vai descansar um pouco, depois a gente continua. Então, há uma necessidade, não é o descanso que nós temos aqui. Nós temos que entender isso. Esse nosso descanso desafoga o corpo, permitindo à alma o respiro, vamos dizer assim. O descanso no mundo espiritual é o desapegar dos condicionamentos, o desapegar dessa educação social castradora, na verdade. Entende? Eu digo castradora no sentido de que essa educação social coíbe a liberdade sensorial, a liberdade mediúnica, a liberdade espiritual, por causa de condicionamentos. Tem muita gente que vive ainda acreditando que realmente Moisés proibiu falar com os espíritos, entrar em contato com os espíritos. O que Moisés proibiu foi o abuso, que muita gente, que aliás, ainda nos dias de hoje, muita gente abusou, né? E essas coisas todas terão um peso específico na hora da nossa passagem para o mundo espiritual, entendeu? Então, da mesma forma como o processo reencarnatório se alonga até os primeiros momentos da adolescência, e não apenas até os 7 anos, como se dizia antes, como se diz, a desencarnação também vai passar por um período muito mais longo do que nós imaginamos. Porque não basta apenas, então, somente fechar os olhos. Não ter mais contato com o mundo físico. O corpo enregelado. Isso é um aspecto, é uma condição de todos. Agora, enquanto espírito, ou melhor, enquanto alma, porque enquanto estamos aqui, de acordo com a didática do Kardec, somos uma alma, para diferenciar os estados existenciais. Quando a gente se liberta, passa para o mundo espiritual, aí sim somos espírito. De verdade, somos espírito nas duas condições.
mas didaticamente, para melhor entendimento, somos uma alma aqui. Então, naquele momento ali, a criatura, o corpo deixou de funcionar. É simples assim. O corpo parou de funcionar. Então, por falência dos órgãos, por acidente, por doenças de difícil cura, pelo desgaste natural dos órgãos, algum motivo levou aquele corpo ao silêncio total, que é a morte do corpo. Né? Então, o que acontece? Quando a gente vai sair desse corpo, nós vamos entrar numa vida em que uma alta porcentagem de funções, de percepções que tínhamos no corpo, não vão funcionar no mundo espiritual. O modo de ouvir, o modo de falar, o nosso pensamento, teremos que ter um cuidado extremo nos primeiros momentos de passagem, né? Porque não educamos o modo de pensar, né? Então, eu me lembro que eu comentava no Centro Espírita Jesus Maria José, vamos vibrar, vamos fazer uma oração, mas prenda o pensamento nessa oração. Porque a pessoa começa a fazer uma oração ou começa a vibrar e, de repente, no ato de segundo, está pensando que não conseguiu pagar o condomínio ou que o filho faltou à aula no meio da vibração. Quando termina, a sua vibração ficou incompleta. Se aqui nós passamos por isso, imagina no mundo espiritual sem educação mental. Até readquirirmos aquilo que já tínhamos leva algum tempo. É isso que Manuel Filomeno de Miranda está nos mostrando nesse momento. Então, desencarnar não é tão simples quanto a gente imagina. Fechou o olho, pode já estar no mundo espiritual e já está pronto, inclusive, para psicografias. Entende? Por exemplo, no caso de uma criança, desencarnou, com 5, 6 anos de idade, não sabe escrever, não sabe ler, não lembra disso, enquanto o espírito vai levar algum tempo para readquirir essas funções. Eu me lembro que Divaldo Franco disse que a sua mãe, quando desencarnou, somente depois de 1 ano, ela readquiriu tudo aquilo que ela já sabia. Ela mergulha na sua memória integral. Conosco será a mesma maneira. Agora, o primeiro passo para essas reaquisições é a experiência corporal. É o desligamento. Como faremos isso? Ou como estaremos em condições de fazer isso? Porque se pensar, nós fizemos um estudo aqui, há um tempo atrás, em que nós mostramos, de acordo com como é que eu digo assim, uma parcela da obra de Caibar Schutel, um espírito pode colocar só para dar exemplo, uma caixa de fósforo a 100 metros de si mesmo e continua enxergando essa caixa de fósforo do tamanho real dela. Se nós fizermos isso aqui agora conosco, ou fizermos essa experiência amanhã, nós não vamos mais enxergar a caixa de fósforo. O que mostra a limitação da nossa visão. Né? Quando voltarmos ao mundo espiritual, estaremos em condições de readquirir essas condições. Né? Mas estaremos também presos a essas funções fisiológicas.
uma criatura que desencarnou, ela vai demorar algum tempo para estar livre com todos os seus sentimentos, com todas as suas percepções, com toda a sua capacidade mental, psicológica, emocional, né? É por isso que o amigo diz aqui, de acordo com a experiência corporal, será o seu desligamento espiritual, que será tanto mais rápido quanto mais lento, de acordo com aquilo que a pessoa viveu, o seu modo de ser, o seu apego. O apego à matéria é um tremendo de um obstáculo para a hora de desencarnar. E será obstáculo ainda depois de desencarnar. Primeiro que a pessoa demora muito para saber que desencarnou, porque ela está apegada às referências corporais que ela tem. Lembra do filme E a Vida Continua, no livro do André Luiz, em que a criatura saiu como é que se diz, vamos dizer assim, do consultório do espírito administrador, saiu batendo o pé, dizendo que aquilo era matéria, sim, porque aqueles que ela encontrou no entorno dela diziam para ela que ela tinha morrido. Ela e o outro amigo dela. Aí que conclusão ela chega? Esse pessoal está louco, como eu morri? Eu estou me sentindo, eu estou existindo, eu estou viva. Aí foi falar com o administrador espiritual e falou, ele tem razão, você realmente desencarnou. Pronto, foi o suficiente para sair de lá de dentro, toda estressadinha, batendo o pé, né? Dizendo que ali era matéria assim, ela queria voltar para casa. Só que ela não percebia, e isso vai levar tempo para perceber, que o seu GPS espiritual você demora para readquirir. O GPS espiritual no sentido da liberdade, de ser, de estar, de ir e de vir, né? Demora um pouco, né? Então, a ruptura dos vínculos corporais, a morte em si, é apenas um primeiro passo. Desencarnar vai demorar um pouco mais, entendeu? Por quê? Nós nos encharcamos das impressões materiais. Nós, como que mimetizamos pelas vibrações do ambiente que nós vivemos. Entende? E aí vamos prosseguir no mundo espiritual em estados de variadas emoções, de modo aturdido mesmo. Porque, por exemplo, passa o dia todo em busca disso, daquilo, conversa e quer saber disso, daquilo, chega à noite, está cansado. Porque noite e dia está no condicionamento mental. Aí está cansado, aí quer dormir. Isso aí é um condicionamento. Quer se alimentar, isso é um condicionamento. Por isso que em nosso lar, o André Luiz já mostrou essas condições, né? De que nós precisamos de adaptação. E o próprio nosso lar, a própria colônia, desenvolveu esquemas, mecanismos, condições para que o recém-desencarnado se adaptasse em melhores condições à vida do espírito, que acabou se transformando num dilema, né? Que depois de muita luta conseguiram colocar as coisas em ordem outra vez, né? Então, uma coisa que vai nos ajudar a se libertar dos efeitos da matéria, dos condicionamentos da matéria, de um modo mais fácil,
é uma coisa que tem muita gente que tem medo ainda, né? As experiências psíquicas e mediúnicas. A danada da mediunidade já começa nos ajudando nesse sentido. Por quê? Porque nos coloca em relacionamento com os chamados mortos. Porque a gente sonha com mais liberdade. Vamos em alguns ambientes, lembramos de algumas pessoas, retomamos estudos, né? Eu não sei se a Sueli está por aqui hoje, né? Boa noite, Silvana Cristina, minha esposa querida. Que nós estudávamos lá no Maria José, e depois que eu me afastei de lá, e por causa de problemas de coluna, não sei o quê, eu me afastei, inclusive, do Centro Espírita, mas não me afastei do estudo. Numa determinada noite, eu sonhei com Dona Otília, que era uma amigona que eu espero que ela esteja por aqui ainda, faz tempo que não a vejo. E eu estava aplicando um estudo para um grupo de pessoas do mundo espiritual. E aí eu havia sentado nas cadeiras e falei, Dona Otília, que bom que a senhora veio aqui. Porque hoje eu vou resolver alguns problemas que eu deixei mal resolvidos no passado, lá no Jesus Maria José. E comecei a falar sobre a mediunidade. Coisas que eu tinha mal interpretado e que eu precisava corrigir. E eu corrigi com ela ali, naquele momento. Então, observa que a mediunidade vai nos levar a uma liberdade no mundo espiritual. Então, isso é muito bom. Quando a gente desencarnar, teremos mais liberdade, teremos mais facilidade. A mediunidade vai nos ajudar grandemente, entende? Então, como é que se diz? A gente vai se aclimatar mais facilmente à vida no mundo espiritual. Vamos desenovelar-se dos grilhões que nos prendem à retaguarda e readquirir uma coisa muito importante no mundo espiritual: a lucidez. Nós vamos perceber, se não instantaneamente, porque estamos saindo num condicionamento corporal, mas com mais facilidade, com mais rapidez, a lucidez espiritual, né? E nesse livro que eu estou lendo agora, A Jornada dos Anjos, do Espírito Lúcio, né? Uma orientadora espiritual leva uma das personagens para o mundo espiritual e leva ela até uma casa que ela vivia lá no mundo espiritual. E pergunta, fulano, você lembra dessa casa aqui? Lembrar, eu não lembro não, mas eu me sinto muito bem aqui. Me dá até saudades, eu não sei do que ainda, mas eu me sinto bem. Aí a orientadora falou, essa casa é onde você morava. Aí a ficha cai grandão, né? Entendeu? E então, observa que aquilo que nós deixamos, se foi bom, bonito, né? Fruto de muito trabalho, de muito estudo, estará lá nos aguardando. Isso é muito importante saber disso, que vai estar nos aguardando, né? E aí, nesse sentido, a mediunidade, né, apressa, acelera o mecanismo de libertação. Porque já estivemos ali várias vezes, durante esses 80, 90, 100 anos de vida aqui na Terra, né? E a nossa mente é quem responde por uma vasta cota de responsabilidade no fenômeno da morte física. Como nós trabalhamos essa mente, no sentido da liberdade espiritual,
no sentido da liberdade emocional, no sentido da liberdade ética, moral. É como estaremos livres ou atados na outra esfera da vida espiritual. Depende unicamente de nós, né? E por isso o amigo espiritual, Manuel Filomeno de Miranda, nos diz: conforme a experiência corporal, assim se fará o desligamento espiritual. Entende? Então, tem alguns aspectos que a gente tem que sempre levar em conta para que esse desligamento se faça o menos dolorido, o menos demorado, né? O mais saudável, sabe? O mais confortável possível. Ora, demora, é preciso, conseguimos ter conforto na morte? Conseguimos, porque o conforto é espiritual, não é físico, né? Então, a suavidade da transição, olha aqui, depende menos do fenômeno físico em si e mais do grau de evolução moral do indivíduo. Entende? Então, a tranquilidade moral e a consciência limpa serão ferramentas fundamentais nesse desligamento. Aí nós temos algumas condições, né? Como, por exemplo, o desapego material. Esse é grandiosamente requisitado, exigido até para que essa liberdade de transição se dê com saúde moral, vamos dizer assim, né? O desapego excessivo às coisas materiais e às pessoas cria laços fluídicos mais difíceis de romper, tornando o desencarne lento e por vezes doloroso. O desapego facilita o desprendimento. Entende? Consciência e preparação. Pessoas que já cultivavam a espiritualidade em vida têm um processo mais rápido e menos penoso. A compreensão da morte em si como uma transição natural e não um fim diminui o medo e a perturbação. Nós temos que ter consciência disso. O medo só nos atrapalha. Se nós temos fé em Deus, se nós temos o conhecimento espírita, se nós já vimos muitas pessoas do nosso meio familiar, dos nossos amigos, dos nossos relacionamentos morais, sociais, desculpe, desencarnarem, do que é que nós temos medo? Porque quando é o outro que desencarna, nós não temos medo. Nós vamos lá no velório, nós conversamos, nós queremos saber da família, como é que vai ficar, como é que não vai ficar, se tem condições de suportar essa separação momentânea, diga-se passagem, né? É uma separação momentânea. Só que esse momentâneo pode significar 30 anos. Pode significar até mais, dependendo do momento que a pessoa desencarna, dependendo do momento que você vai desencarnar, que eu vou desencarnar. Condicionados ao relógio humano, esses 30 anos têm um peso específico muito forte. Então achamos que está demorando muito. Mas os espíritos superiores disseram ao Kardec: o tempo aqui na Terra é apenas um segundo. Comparado à eternidade, é apenas um segundo. Mas, condicionados socialmente, culturalmente, religiosamente, nós achamos esse tempo muito demorado. E por achar demorado, quando desencarnamos, carregamos
conosco o peso psicológico desse medo. E aí dificultamos. E muito. Nós vemos em velórios, as pessoas chegam, nossa, fulano está com um rosto tão tranquilo, com uma expressão tão tranquila, ele teve uma morte muito boa. O ideal seria que não disséssemos isso, porque nós não sabemos o quanto de medo a criatura passou. Porque, vejamos bem, com a consciência espírita, nós poderíamos diminuir o medo da pessoa que desencarnou aprendendo um outro comportamento de velação, de velório. Em conversarmos com a criatura. Porque ela desliga do corpo, o corpo fica frio, mas isso não quer dizer que espiritualmente a criatura já saiu, já está livre, já está em outro campo. Depende muito de cada um. Entende? Depende muito de cada um. Né? Depende da educação espiritual, depende da educação psicológica, depende da fé, depende da consciência de religiosidade, depende da consciência de imortalidade. Porque ter uma consciência de imortalidade aqui, enquanto está estudando Espiritismo, é uma coisa. Agora, ter consciência de imortalidade quando o corpo silenciou, quando a morte te arrebatou do corpo, provavelmente é uma outra condição. Teremos que acionar toda a nossa capacidade espiritual para enxergarmos o mundo espiritual com naturalidade e não como surpresa. Nossa Senhora, o que é isso? Ô, fulano, quem é você? Não é bem assim, sabe? Mas nós ficamos imaginando essa coisa desse jeito, né? Por quê? Porque o medo, porque a culpa, né? Pelo comportamento em vida. Quando chega na hora que desencarnou, muitos de nós falam, caramba, olha o que eu fiz. Ou melhor, eu não fiz nada. Era para mim ter feito isso, ter feito aquilo, e eu não fiz. Aí dá como se diz, a culpa por esse comportamento. Por isso é que se diz que passa um filme. O filme é a consciência, a sua própria consciência te mostrando o seu trajeto, a sua trajetória, o seu enredo. E nesse enredo vai passar tudo que você fez e o que não fez. Então, o medo da morte está aí, né? Caramba, será que eu fiz tudo certo? Será que eu não fiz nada? Será que eu fiz tudo errado? Será que eu fiz meio certo, meio errado? Eu vou repetir uma coisa que eu já disse aqui, que eu achava incrível na época, mas hoje eu entendo, né? Que em prova de matemática tinha 10 questões, você acertava 5 e errava 5, tirava 0. Que legal, né? Uma questão certa para uma questão errada não te dava pontos. Né? Porque o trabalho tem que ser completo. O aprendizado tem que ser completo. Então, os familiares, alguém da família desencarnou, o que os familiares têm que fazer? Sair desesperado, gritando por aí, fulano morreu, e chora, e descabela, e desespera. Fulano já morreu. O choro, o desespero não vão ajudar em nada. Vão atrapalhar o espírito recém-saído da terra. A ponto dele ficar aturdido. Mas por que o fulano está gritando desse jeito? Por que está chorando, desesperado desse jeito? O que aconteceu comigo? Eu tento falar com esse, tento falar com aquele. Não me ouve, não me vem. Olha o que nós conseguimos passar para um recém-desencarnado.
mais medo, mais culpa, sendo que, se nos reuníssemos em prece, o pensamento elevado de todos os familiares, um ambiente sereno no velório, ajudam o espírito a se soltar com mais liberdade, com mais confiança, com mais segurança. Mas não é o que nós vimos nos velórios, né? Porque, de qualquer forma, o desligamento, ele é, como é que se diz? Desligamento completo do perispírito é um processo gradativo. Não sai do corpo assim tão, sabe? De maneira nenhuma. Geralmente leva tempo, não é instantâneo. Por isso o Espiritismo recomenda aguardar o tempo necessário para o velório e a cremação. Geralmente sugerido, no caso da cremação, por 72 horas. Porque pode ser que o espírito não fez um desligamento completo ainda. Então começa a queimar o corpo dele, ele vai perceber, vai sentir todas essas sensações, a queimadura em si. As 24 horas para uma morte, como se diz, chamada morte natural, né? Que não houve acidente, coisa desse tipo, também precisa dessas 24 horas para que o espírito se desligue. Mas quantos de nós, mediunicamente falando, podemos garantir que o espírito já se afastou do corpo? Eu me lembro, no estudo das revistas espíritas, o Kardec demonstra isso em várias comunicações. Porque ele ia com um médium vidente, sabe, de ver plena vidência, a ponto de conversar com o espírito recém-desencarnado. E ficava sabendo como aquele espírito estava. As condições psicológicas. O desapego ou o apego. As preocupações, sabe, o desespero, os medos, tudo isso o Kardec ficava sabendo. E passava para a revista espírita, né? Então, os parentes precisam, eu acho até que precisam fazer uma campanha, né, de orientação nesse sentido aí. A prece e o pensamento elevado dos familiares vão garantir uma passagem mais tranquila, mais segura para o recém-desencarnado. Em resumo, a melhor preparação para a morte é viver uma vida de amor e de espiritualidade, permitindo que a morte seja apenas um retorno à casa espiritual. Que, na verdade, a morte é isso. Mas as condições que cada um de nós desenvolve é que podem complicar a nossa passagem. A morte é apenas um retorno à casa espiritual. No livro O Sono dos Hibiscos, né, a artista sofre um coma, né? E aquela que eu falei para vocês que ficou procurando o espírito protetor, quando ele aparece, ela achou que era. Ela achou, não, ela definiu ele como feio, né? Ela também é levada a conhecer o efeito do seu trabalho artístico aqui. Levam ela a uma casa onde ela vê toda a sua obra ali retratada. Os trabalhos de arte, de artesanato, sabe, que ela desenvolvia aqui, estava tudo lá naquela casa. A ponta falou, mas caramba, por que as minhas coisas estão aqui? Porque você é um espírito imortal, e você não está trabalhando apenas, então, somente para a vida material. Então, é por isso que Jesus disse que o espírito sopra aonde quer. Só que muitos de nós ficamos insistindo em soprar nas sombras, nas dores, nos sofrimentos
E aí penamos um pouco por causa disso, né? Entendeu? Então, o desapego material, a elevação moral são as condições ideais para desencarnar. E isso está em 2 livros sensacionais que o Kardec deixou. O Livro dos Espíritos e o Céu e o Inferno. Entendeu? A facilidade de separação entre a alma e o corpo depende diretamente da afinidade que o espírito cultivou com a matéria durante a vida. Então, se você cultiva uma afinidade muito densa, pesada, né? O que acontece? Você vai ter dificuldade, e muita dificuldade, né? Então, o que acontece? A elevação moral. Essa também é fundamental. Quanto mais o espírito se desprende das paixões e vícios terrenos, mais fracos são os laços que unem o perispírito ao corpo. A ausência de apego material, o interesse excessivo pelas coisas do mundo, a riqueza, os prazeres sensoriais, né, torna o desligamento mais lento, por vezes doloroso, pois a alma tenta se manter ligada à matéria. Porque a sensação que ela tem é a matéria, a percepção que ela tem é a matéria. O corpo fechou os movimentos, a vida e tudo. Mas o espírito, condicionado por tudo que viveu, pretende manter tudo aquilo vivo. Só que o corpo está morto. E aí o sofrimento, aí a dor. Tranquilidade e aceitação é fundamental. Na velhice ou em doenças longas, o fluido vital se esgota gradualmente, permitindo que a alma se desprenda quase sem perceber, como uma lâmpada que se apaga por falta de óleo. Essa lâmpada de óleo era no tempo do Kardec, que ainda não tinha eletricidade, né? O auxílio espiritual, para a gente ir encerrando o nosso bate-papo aqui. Espíritos que cultivaram o bem durante a vida costumam receber ajuda de equipes espirituais e entes queridos que já desencarnados para facilitar o rompimento dos laços fluídicos. Pessoas que, como se diz aqui, cultivaram o bem durante a vida. Entendemos? Em contrastes, mortes violentas, suicídios, tendem a ser processos mais difíceis, porque o fluido vital ainda está em plena carga e os laços com o corpo são rompidos de forma brusca e artificial, o que é pior. Não há um rompimento completo, definitivo, não. É artificial. Porque a criatura suicidou e o espírito não consegue mais voltar para o corpo. Esse corpo para a vida não tem mais sentido. Então há um corte. Mas esse corte é artificial. Nós entendemos isso? Então, meus irmãos, como é que se diz? Conforme a experiência que nós fazemos aqui, essa experiência é a nossa responsabilidade. Assim será o nosso desligamento. Queremos um desligamento tranquilo, queremos presença de amigos espirituais, daqueles que foram parentes, principalmente papais e mamães. Então, procuremos uma vida, como é que eu digo assim, rica pelo bem, pelo amor do próximo, pelo amor ao estudo. Nós precisamos saber. Só o estudo nos permite ver todas essas coisas. Se nós demos
costas à luz, quando virarmos para a nossa própria necessidade, pronto, a sombra vira com a gente. Então, pensemos nisso e agradeçamos ao Pai mais essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais uma vez com vocês. Então, conforme nós vivemos, conforme nós desencarnaremos. Vamos vibrar para todas as criaturas com mais dificuldades, com mais sofrimento do que nós mesmos. Os nossos irmãos nesses países em guerras. Vamos vibrar para o presidente americano, para que ele alcance na sua alma a linha do bom senso espiritual, a linha do amor ao próximo, para que ele compreenda que ele também é um espírito imortal e pode atravessar de uma margem da vida para outra, carregando essas dificuldades que ele está criando. Vibramos também para os outros países em contenda com ele. Vibramos para os nossos governadores, para os nossos políticos, para que eles percebam que política não é emprego e que vivem, infelizmente, à custa de impostos. E isso é usurpar as condições humanas de vida. Vibremos para que o bem, para que a moral espiritual, para que a ética seja reverenciada e vivida por eles todos, as nossas autoridades, os nossos médicos. Vibremos para que o coração dessas criaturas, os nossos juízes, advogados, que todos, numa linha de entendimento, de compreensão, todos possam aceitar o ensinamento do Cristo. Que atire a primeira pedra aquele que não tiver pecados. Assim, elevemos o nosso coração ao alto para vibrarmos e orarmos pelo nosso encerramento. Vibrarmos agradecidos ao grupo de estudos, ao núcleo de estudos espíritas Caibai Chúdio, aos nossos tutores espirituais. Vibrarmos pela casa espírita que nós frequentamos. Então, de coração aberto e agradecidos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoarmos as dívidas do próximo. E não nos deixais esquecer quem somos nós, Pai, no trânsito dessa nossa vida material. E que seja sempre feita a tua vontade, em todas as latitudes e longitudes do nosso destino. Que assim seja, e que assim seja sempre. Assim, meus irmãos, que todos tenham um bom final de semana, que a Páscoa seja um momento de reflexão, né? De entendimento da passagem histórica do Cristo por aqui, que não seja apenas, não somente um degustar de chocolates e rapaz,
Como é que chama o outro negócio lá? Esqueci. Esqueci o bacalhau. Que Deus nos abençoe a todos. Que todos vocês tenham um bom final de semana. Até a próxima, com a anuência divina. Que assim seja.